Boa tarde ou então boa noite. Meu nome é Gustavo e eu sou professor no curso de Técnico de Segurança do Trabalho. Bom, fazia um tempo que eu não gravava videoaulas, mas a pedido de alguns ex-alunos e alunos, eu vou gravar um videozinho rápido aqui para falar de higiene ocupacional. Dentro de higiene ocupacional, eu vou abordar o assunto ruído hoje, mas de tantas coisas que eu poderia falar sobre o ruído, qual que é o conteúdo da aula de hoje? Esse título aqui, tá? Tempo máximo de exposição permissível. Gente, já vou avisar uma coisa, para acompanhar o conteúdo dessa videoaula, eu espero que quem esteja assistindo tenha um conhecimento prévio sobre taxa de duplicação de dose, tá? A taxa de duplicação de dose é um conceito fundamental para vocês entenderem o cálculo que eu vou desenvolver aqui. Então, seja pelo critério da NHO 01, Norma de Higiene Ocupacional 01 da Fundacentro, ou então a taxa de duplicação de dose da NR15 no anexo 1, é fundamental que você tenha uma ligeira noção, pelo menos, do que se trata, para que você possa acompanhar o cálculo que eu vou fazer daqui a pouquinho. Bom, o tempo máximo de exposição permissível, ele é fundamental na área de ruído. Por quê? Se vocês forem olhar o anexo 1 da NR15, que fala de ruído contínuo e ou intermitente, vocês verão que nesse anexo há uma tabela, onde eu tenho, de um lado, um nível de pressão sonora X e do outro um tempo máximo de exposição permissível variado, que vai diminuindo de acordo com o aumento do nível de pressão sonora. Ele começa lá com 85 decibéis, para 8 horas máximas de exposição ao dia. E fecha ali com 115 decibéis para 7 minutos. Pois bem, para avaliar o tempo máximo de exposição permissível para os valores que estão dentro daquela tabela é fácil. Basta apenas que eu olhe a tabela e consulte um valor e faça associação direta com o outro. Mas e quando esses valores eles não estão presentes no anexo 1? Ou quando esses valores eles não podem ser consultados direto na tabela? Eu tenho como fazer uma estimativa de quanto vai ser a exposição máxima permissível? Sim, você pode fazer isso. Primeiro, dá para fazer sem cálculo nenhum, mas em algumas situações isso não vai ser tão trivial, tá? Então vamos lá, gente. Apagar aqui o título, tal. E vamos ao que interessa. Bom, eu tenho aqui do lado esquerdo um nível de pressão sonora de 85 decibéis. Lembrando que nós estamos falando de ruído contínuo e intermitente. Então aqui ele vai ser representado pela escala A, pela curva de ponderação A. 85 decibéis tem um tempo máximo de exposição permissível, tá? Como havia falado para vocês, esse tempo é de 8 horas. Porém, o que vai acontecer se eu acrescentar 5 decibéis ao valor de 85? 85 mais 5 costuma dar 90, tá? Se eu acrescento 5 decibéis e vou para 90, há uma questão interessante que vocês podem perceber lá no quadro da NR15, no anexo 1. O tempo máximo de exposição permissível passa de 8 horas para 4 horas. O que aconteceu com ele então? Reduziu-se pela metade, gente. Isso é fundamental. A cada 5 decibéis que eu acrescento, o tempo máximo de exposição permissível cai pela metade. Ou seja, quem está assistindo e estiver prestando atenção vai perceber que se tratam de grandezas inversamente proporcionais. O que significa isso? Na hora que eu aumento um valor, nesse caso o nível de pressão sonora, o tempo máximo de exposição permissível aqui do lado direito, ele decresce, ele cai. Enquanto uma aumenta, a outra diminui. São grandezas inversamente proporcionais. Mas vamos lá. Se eu vou acrescentando 5 decibéis, o tempo máximo de exposição permissível cai pela metade. Agora, meu nobre aluno, se eu diminuo 5 decibéis, indo então de 85 para 80, eu diminui 5 decibéis, eu não acrescentei 5 decibéis agora. O que vai acontecer com o tempo máximo de exposição permissível? Ele vai se reduzir também? Não. Ele vai aumentar. Eu falei para vocês, são grandezas inversamente proporcionais. Nesse caso aqui, como eu estou reduzindo o nível de pressão sonora, o meu tempo máximo de exposição permissível, ele aumenta.
e vai o que? Duplicar, perdão, ele vai dobrar. De 8 horas eu vou passar aqui para quantas horas? 16, gente. Então, no nível de pressão sonora de 80 decibéis, o cara pode ficar exposto 16 horas. É tempo pra caramba, tá? Bom, essa relação aqui é fácil, né? Quando eu vou acrescentando 5 decibéis, o tempo máximo de exposição permissível cai pela metade. Se eu vou diminuindo 5 decibéis, o tempo máximo de exposição permissível vai dobrando, tá? Bom, isso é fácil quando nós vamos de 5 em 5. Mas e se eu pegar um outro valor agora para vocês aqui, meus caros? Por exemplo, o valor de 81 decibéis. Ou então 77. Ou então 64. Vocês percebem que essa relação, partindo-se do princípio que eu tenho 85 decibéis, ela não vai conseguir seguir aquela escala de 5 em 5 como nós estávamos fazendo. Então, como descobrir para esses valores aqui que não sejam de 5 em 5, qual será o tempo máximo de exposição permissível? A gente pode usar aqui uma formuleta, uma fórmula para conseguir estimar quais são esses valores, tá? Olha só. Para deixar as coisas mais claras, eu vou usar o tempo máximo de exposição permissível com uma sigla, tá? Tempo máximo de exposição permissível. Será feita, então, essa sigla para se referenciar ao nome que eu estou dando para o título dessa aula. Bom, a fórmula que eu vou usar, gente, é bem simples, não tem muito segredo, tá? A fórmula é 480 no meu numerador, dividido por quanto? 2. E esse 2 está elevado a uma potência, que é NPS menos 85. E tudo isso está sendo dividido por Q, tá? Puxar aqui o Q, que é mais fácil, senão vocês vão confundir com 9, igual meus nobres alunos às vezes fazem, tá? Bom, essa é a fórmula aqui do tempo máximo de exposição permissível. Eu tenho no meu numerador 480 e no meu denominador eu tenho uma potência aqui, o 2 elevado a uma potência, NPS. Eu não vou anotar aqui, NPS é uma coisa que eu espero que vocês já tenham como pré-requisito para estar assistindo esse vídeo. Nível de pressão sonora, tá? NPS vai ser o nível de pressão sonora, que nada mais é do que o valor em decibéis lido no equipamento de quantificação. Pode ser o dosímetro ou então o vulgar decibelímetro, que eu nem gosto desse nome, que é medidor de nível de pressão sonora, tá? Aqui eu tenho valores um valor que é constante também, menos 85, e que o valor de Q representa a taxa de duplicação de dose. Isso é extremamente importante, tá? Eu falei para vocês anteriormente, vai ser fundamental conhecer um pouquinho da taxa de duplicação de dose para conseguir acompanhar o resto do cálculo, tá? Bom, vamos lá, gente. Como é que a gente usa essa fórmula? É bem simples, rapidinho aqui vocês vão pegar o macete. Eu tenho aqui valores que são constantes, 480, 2 e 85. São valores constantes. Quais são as minhas duas variáveis? O nível de pressão sonora, que está aqui, e o valor de Q, que é a taxa de duplicação de dose. Lembrando que esse valor da taxa de troca vai ser, aqui no Brasil, praticamente adotado dois critérios. O critério da NR15 anexo 1, onde o valor será de 5. E o da NHO01, que será de 3. Ou seja, aqui a gente não vai conseguir fugir disso, tá? Ou vai ser um, ou vai ser outro, tá? Ponto. O que vai variar bastante é o NPS, tá? O NPS aqui ele vai variar porque é o valor lido, é o valor da média do ruído que eu obtive na minha leitura, na minha amostragem, tá? E esse é o valor crucial para a gente saber qual que é o tempo máximo de exposição permissível a esse valor. Ou seja, eu não coloquei aqui 81, 77 e 64
qual que é o tempo máximo de exposição permissível para esse nível de pressão sonora, igual tem no anexo 1 da NR15, como para os valores de 85 a 115. Através dessa fórmula a gente vai descobrir isso agora. Suponhamos então que o valor escolhido seja 81, meus caros, seja 81 decibéis. A gente vai usar aqui esse valor na nossa fórmula para ver qual que vai ser o tempo máximo de exposição permissível, ok? Vamos lá. Bom, de novo representando aqui, tempo máximo de exposição permissível igual a 480 dividido por 2. Esse valor de 2 elevado a uma potência. No lugar do nível de pressão sonora, qual que é o valor que nós queremos descobrir o tempo máximo de exposição permissível? 81, meus caros, 81 decibéis. Então eu vou colocar aqui o valor de 81. Esse valor aqui eu vou subtrair 85 e no final eu vou dividir pela taxa de duplicação de dose, que eu falei que a taxa de duplicação de dose ia ser igual a 5, tá? Bom, nesse caso é facinho fazer o cálculo. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer é subtrair 85 aqui do valor de 81. Quanto que eu vou ter? Vai ficar um valor negativo, né, gente? Vai ficar menos 4. Fazendo essa subtração aqui, eu vou ficar com menos 4 aqui embaixo. Então o primeiro valor que vocês vão ter que substituir é o valor da subtração aqui que eu fiz. Vai ficar menos 4 dividido pela minha taxa de duplicação de dose, tá? Esse valor aqui é simplesmente uma divisãozinha que eu vou fazer, menos 4 dividido por 5, ele vai dar um valor negativo, menos com mais, vai ficar menos, esse valor vai ficar menos 0,8 aproximadamente, tá? Então dividindo aqui, vai ficar menos 0,8. Bom, feita essa divisão, então, vocês perceberam que nós não ficamos com mais nada aqui para dividir ou para fazer na potência. Eu tenho 2 elevado a um valor negativo, menos 0,8, tá? Então eu vou fazer o que agora? Pegar o valor de 2 e elevar a menos 0,8. Quem for muito bom em matemática, mesmo um cracaço, vai fazer isso de cabeça, mas eu recomendo a você usar a calculadora para isso, tá? Bom, fazendo esse cálculo de potência, eu vou ficar aqui embaixo com aproximadamente, tá? Eu vou usar 2 casas decimais após a vírgula para ficar mais fácil. Vai ficar então 0,57 aproximadamente, tá, gente? Aproximadamente, porque vocês vão ver que as casas decimais serão bem maiores, tá? Bom, o que resta a fazer então? A divisão de 480 por 0,57. Tá? Vocês podem fazer essa divisão. Para fazer essa divisão, eu vou fazer uso da minha calculadora aqui, por que não? Vou ficar fazendo cálculo na cabeça, para que isso? Se tem a calculadora, já falei, engenheiros, profissionais de exata não são calculadoras humanas, tá? Bom, 480 dividido por 0,57, nós teremos um valor aproximado aqui, eu vou arredondar, tá? De 842, tá? Aproximadamente isso, tá? 842. 842 o que, minha gente? O que significa esse valor? Significa que aqui eu tenho 842 minutos, ou seja, para um nível de pressão sonora de 81 decibéis, o tempo máximo de exposição permissível será de 842 minutos, tá? Lembrando sempre que esse valor pode flutuar de acordo com o número de casas que você use após a vírgula, mas vamos usar aqui 2 números após a vírgula como um padrão aqui para esse cálculo. 842 minutos, então, é o tempo máximo de exposição permissível para um nível de pressão sonora de 81 decibéis, tá? É dessa forma que você pode calcular o tempo máximo de exposição permissível para qualquer nível de pressão sonora. Eu podia colocar no lugar do NPS 70, 65, 28, 420 decibéis, uma coisa que eu nem imagino, né? Tão alto que seja. E eu quebraria a barreira do som.
Então eu consigo, através dessa fórmula, estimar qual que é o tempo máximo de exposição permissível para qualquer nível de ruído que vocês tenham, tá? Aí no final vocês podem até mesmo fazer a conversão desse valor em minutos para hora, tá? Há essa possibilidade. E é bem facinho. Nós temos aqui 842 minutos, certo? Como converter esse valor para horas rapidinho? 842 minutos dividido por 60 vai dar 14,0,3, aproximadamente 14,0,3. Então vamos lá, 842 dividido por 60 vai me dar ali 14,03, tá? Vamos desconsiderar esse 0,3 aqui, vamos só deixar o 14, tá? 14 vezes 60 vai ser igual a 840, tá? Então nós sabemos que em 14 horas nós temos 840 minutos. Quantos minutos faltam para nós termos 842? 842 menos 840 costuma dar 2. Então nós concluímos, meus caros, meus nobres alunos e demais participantes, que para o nível de ruído de 81 decibéis eu tenho um tempo máximo de exposição permissível de 14 horas e 2 minutos, tá? O tempo máximo de exposição permissível, ele vai ser ali de praticamente 14 horas. E vocês vão ver que tem muito sentido, né? Porque para 80 decibéis eram 16. Lembrando sempre que o ruído ele é uma escala logarítmica, não é uma escala linear. Por isso que a gente tem essa variação tão grande para valores ainda tão pequenos de diferença entre um e outro, tá? Bom, então vocês viram como é que é legal essa fórmula do tempo máximo de exposição permissível, tá, gente? Através dela vocês conseguem calcular qual que é o tempo máximo que uma pessoa pode ficar exposta a qualquer nível de ruído que vocês queiram. Lembrando que a fórmula é facinho. Vamos colocar ela de novo aqui, gente, para ninguém esquecer. Tempo máximo de exposição permissível vai ser igual a 480 dividido por 2. Esse 2 está elevado a uma potência. Essa potência é meu NPS, nível de pressão sonora, não se esqueça. Menos 85 dividido por Q, que é a minha taxa de duplicação de dose, ou vai ser 5 ou vai ser 3. Legalmente aqui no Brasil, para atender as normas regulamentadoras, nós utilizamos a escala 5. Tá joia, gente? Então é isso. Dê o seu like aí e nos vemos na próxima. Um abraço. Tchau, tchau.